Boa tarde, família Odudua. Boa tarde aos amigos, amigas da família Odudua. Lembrando a vocês que esta casa é um espaço sagrado, onde nós viemos para cá, para que a gente possa aprender um pouco sobre a vida. E quando se fala da vida, se fala da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Não existe a minha vida sem a nossa vida. É assim que nós acreditamos dentro dos orixás. Bom, lembrando a vocês que temos uma pergunta para nós respondermos. Por que nós buscamos a espiritualidade? E, sobretudo, porque nós vamos no caminho dos orixás. Nós que estamos aqui, fizemos uma escolha. E qual é a nossa escolha? Os orixás. Os orixás são as forças da natureza e as forças da natureza são os orixás. Isso torna a filosofia dos orixás uma filosofia que serve e que encaixe na vida de qualquer pessoa. Porque nós não pregamos, nós buscamos os orixás para a gente aprender a viver, para a gente aprender a pensar, para a gente aprender a se posicionar. E sempre quando nós temos esse encontro, eu tento compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que nós acreditamos como sendo não o caminho da verdade, mas sim o caminho do viável. Existe a verdade, que é uma questão relativa, e tem a questão do viável, aquilo que é viável. Hoje eu trouxe para vocês um assunto um pouco simples e também um pouco difícil, que é a questão do tempo. E eu fiquei pensando sobre essa questão do tempo. Hoje de manhã, eu pedi para uma professora de matemática, que ela é super tímida, para me preparar para mim uma equação matemática. Eu estou ouvindo, oh meu Deus. Ela me fez uma equação matemática, propositalmente. A gente olhando isso aqui, o que nós achamos dessa equação? Nós que não somos matemáticos. Nós que não lembramos o que nós aprendemos no colegial. E nós que não somos tão bons na ciência exata. O que vocês acham desses números aqui, que ela fez aqui? Eu só queria uma resposta, gente. Complicado. Maravilha de resposta. Obrigado. Era isso que eu queria ouvir. Porque eu queria me certificar que não era só eu que ia achar complicado essa equação aqui. Tá? Agora eu pergunto para vocês, entre essa equação e o tempo, o que é mais complicado? Entre equação matemática, entre uma conta de física, química, o que é mais complicado? O tempo ou isso aqui? O tempo. Bom, eu ganhei na loteria hoje. Só que eu não ganhei, não joguei. Muito bem. O tempo é muito mais difícil. Porque equação matemática eu posso aprender. A fórmula eu vou reproduzir. Isso não me torna um ser humano inteligente. Me torna um ser humano com habilidade matemática, porque eu fui aprender. Agora, em relação ao tempo, o tempo é muito mais difícil. Porque quando você fala do tempo, você tem o tempo na fração numérica. Você tem o tempo na questão do relógio, que nós criamos o relógio para controlar o tempo. E nós temos a questão existencial também para controlar o nosso tempo. Para o povo dos orixás, a gente tem um orixá chamado Olojó. Olojó é o orixá do tempo. E quando você fala do Olojó, Olojó é o orixá do dia de hoje, esse tempo.
Eu acostumo dizer o seguinte: tem coisas na minha vida que eu não consigo controlar, principalmente o passado. O meu passado eu não vou controlar. O máximo que eu poderia fazer a respeito do meu passado é fazer uma conta. Mas controlar o que já foi, eu não consigo. Controlar o que vai ser, também não consigo. Mal eu conseguirei controlar o meu presente. E quando a gente cultua os orixás, quando você busca os orixás, você está em busca de uma gestão do tempo. Como é que você vai cuidar do seu tempo? Porque daqui para trás, eu não tenho mais conta para fazer. Eu tenho conta para fazer daqui para frente, que seriam as expectativas para a minha vida. Mas existe uma questão que desafia a todos nós, que é a maior questão quando se pensa no tempo. Ninguém, é triste, ninguém de nós será habilidoso o suficiente para fazer uma conta exata do seu presente para o seu futuro. Aí entramos num parafuso. Nós conseguimos fazer uma conta de quanto tempo nós tivemos do passado. Aí você vai falar, eu nasci em 1900 e tal, no ano 2000 e tal época eu fiz isso, tal época eu era aquilo. Nós conseguimos fazer uma conta precisa sobre o passado, o tempo do passado. Qualquer um consegue fazer, sobretudo se você tiver uma boa memória. Agora, o seu presente para o futuro, por melhor matemático que você seja, com o melhor computador do mundo, você não consegue calcular com precisão o tempo de vida que lhe resta. Se nós não vamos conseguir, com precisão, fazer a conta do tempo que nos resta, igualmente do nosso passado, significa o quê? Que precisamos saber usar esse tempo da forma mais eficaz. Tudo que se faz dentro dos orixás leva o ser humano a ser mais competente em relação ao seu tempo. Se você consultar Ifá, ele vai te orientar o que é para fazer e o que não é para fazer. Você economiza tempo. Se você fizer uma iniciação, você cria a possibilidade de errar menos na sua vida. Assim, você está em vantagem em relação ao seu tempo. Se você fizer um bori, você consegue enjaular os impulsos que te desafiam em relação ao seu tempo, você consegue estar mais equilibrado ao seu tempo. E, sobretudo, se você tiver uma boa orientação, você consegue estar bem dentro da questão do tempo. Mas, para nós, precisamos entender que, quando se fala do tempo dentro da Axé, dos orixás, você precisa separar o processo cronológico do relógio que o ser humano inventou e do calendário que nós temos. Porque isso é para controlar o tempo, ou para medir o tempo. E vou abrir um parêntese em relação a isso. Algumas pessoas se gabam de serem mega pontuais. Uma dessas pessoas sou eu. Eu não atraso. Salve-se uma situação excepcional. Eu começo a trabalhar às 8 da manhã, pode ter certeza que 7h30 estou lá pronto. Raramente eu vou atrasar, porque eu já vou dormir com a consciência de quanto que eu vou pegar o meu trabalho. E, como eu sou pago no meu trabalho também, eu não posso fazer quem vai me pagar me esperar. Não é verdade? A gente trabalha para ser pago. E se a gente atrasar para atender quem vai nos pagar, está se atrasando para receber. Essa é uma lógica que eu sigo. Da mesma forma que eu digo, se você mentir no seu trabalho, está mentindo para não ganhar dinheiro. Então, voltando à questão do tempo, como é que a gente faz a gestão do nosso tempo
já que a gente fala que é pontual. A maioria de nós somos pontualíssimos. Ninguém chega atrasado para pegar um voo ou um ônibus, porque sabe que vai pagar uma multa. E pesada. Ninguém entrega imposto de renda atrasado, porque sabe que vai pagar a multa. E ninguém paga a conta de luz da sua casa com 6 meses de atraso, porque sabe que vai ficar sem a luz. Então, todo mundo é pontual dentro do calendário pré-estabelecido pela sociedade. Você consegue se mostrar uma pessoa eficácia dentro do tempo, porque a sua sociedade te encurralou. Você não tem outra opção. Agora eu pergunto a você. Você fez aos 30 anos o que você tinha que fazer aos 30 anos. Você é aos 25 anos quem você tinha que ser. E você é aos 40 quem você tinha que ser. Em primeiro lugar, não. Porque nós não sabemos. Ninguém consegue ter uma informação exata de saber quem você nasceu para ser aos 40, aos 50, aos 30, aos 25, aos 18 anos. Mas, quando a criança nasce, no acompanhamento de desenvolvimento da criança, em cada fase da vida da criança, a gente espera certas coisas. Ninguém espera uma criança falar aos 10 anos de idade. Você espera que a criança fale, no máximo, dentro de 2 anos e pouco, o mais tardar. Ninguém imagina que uma criança vai falar com 12 anos. Porque a natureza já nos ensinou o que vai ser o desenvolvimento do ser humano dentro da normalidade. Esse desenvolvimento dentro da normalidade conduz minha vida até hoje. Se eu não souber a hora que eu tenho que dormir, o sono me mostra a hora que eu tenho que dormir. Se eu não souber a hora que eu vou comer, a minha barriga ronca, apita o alarme que eu estou com fome. E mesmo que eu não esteja com fome, só de sentir o cheiro da comida, eu já fico com a fome. Que é o que está acontecendo agora já. Então, o que acaba acontecendo na vida da gente? A gente consegue ser pontual quando nós somos controlados pelo horário ou pelo calendário. Não é quando a gente tem que fazer gestão da nossa cabeça, dos planos de vida. E o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas é isso. As pessoas conseguem estar com as suas contas quites, com seu compromisso preenchido a tempo. Mas a maioria do ser humano não consegue fazer gestão eficaz do seu tempo quando ninguém te exige absolutamente nada, que é a questão dos seus sonhos. Quando é a questão dos seus ideais. Porque nós não sabemos quando que isso vai acontecer. Nós estabelecemos um prazo. Eu quero ter minha casa antes dos 45 anos. Alguns me falam, Baba King, eu vou ter minha casa quando eu estiver morrendo, quando eu estiver muito velho. Só que o sujeito não sabe a data da própria morte. Com precisão ele não sabe. Ele imagina. Já que temos uma linha de expectativa de vida. Então, qual é o nosso desafio? O que nós buscamos dentro de Axé, dentro dos orixás, em relação à questão do tempo? É isso que nós que cultuamos os orixás, é isso que nós que conhecemos essa filosofia, precisamos trabalhar nas nossas vidas. Em resumo, é isso. Algumas questões das nossas vidas não dependem de nós, mas outras questões dependem de nós, sim, sobretudo em relação ao tempo. Aí vamos lá, como é que nós vamos definir o tempo? Se você me perguntar, eu tenho uma definição para o tempo? Eu não sei, porque eu posso definir ele do ponto de vista cronológico, no sentido metafísico, no sentido físico, no sentido do espaço,
eu posso definir no sentido religioso, no sentido espiritual, eu posso definir o tempo de várias formas e todas as definições serão perfeitamente corretas. Seriam, só que tem um problema. Estamos no ano 2024. Ano 2024, hoje é dia 5 de outubro de 2024. É um tempo igualitário para todos nós. Nós estamos presentes nesse tempo. Mas eu me pergunto, esse tempo é meu? Ou como fazer esse tempo ser meu? Aí o que eu aprendi ao longo da minha vida como devoto dos orixás é fazer o tempo render dividendos para mim. Eu faço uma pressão em cima de mim mesmo. Já que eu não tenho uma definição clara do meu tempo, eu tento exercer um papel para eu pegar carona no tempo que eu estou. E qual o maior desafio que eu tenho? Não postergar, não deixar para amanhã, porque amanhã é o infinito. Esse é o maior problema do tempo. O tempo torna-se infinito quando eu não faço. Quando eu digo amanhã, eu cresci com essas perspectivas de que amanhã é infinito. Amanhã é dia 6 de outubro, mas o amanhã, no sentido do feito humano, é infinito. Porque eu não tenho garantia que amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu poderia fazer, o que eu quero, o que eu deveria, o que é possível. E a gente acaba não fazendo o que pode, nem o que precisa, e não o que deveria fazer. E o que acontece? A gente tem a subutilização do tempo. Quando você pega o seu cartão de crédito e gasta de qualquer jeito, você faz isso com o seu tempo. Porque o tempo é a única conta que não fecha na vida humana, do presente para o futuro. Fecha a conta para o passado. Porque a gente só sabe a precisão do tempo quando se passou, principalmente no cenário da relação do homem com o tempo e com o espaço. Eu já avisei, já falei inúmeras vezes que tudo acontece dentro de um tempo e dentro de um espaço. Então, eu preciso achar o meu tempo dentro do meu espaço, eu preciso me encaixar dentro do meu tempo, porque o meu tempo, ele é meu, mas ele não é subordinado a mim. É cruel. O tempo é meu, mas ele não é subordinado a mim. Ele não me obedece. Ele não é meu cúmplice. E tampouco meu amigo. O meu trabalho, a minha busca, é dominar ele, porque é ele que me domina. Tudo que nós fazemos dentro de orixá é que a gente consiga funcionar dentro do tempo. Que a gente possa dominar o nosso tempo. Se a gente pode falar deste jeito. O que é dominar o nosso tempo? É você conseguir fazer tudo aquilo que você deseja fazer, que você precisa fazer, ou que você poderia fazer na sua vida. E isso estabeleceu uma relação através de Fá com Ori. Ori é o gestor do destino. O destino está na linha do tempo, está na linha do espaço, do ambiente. Vai acontecer na vida da gente se nós tivermos consciência, e se a gente não tiver consciência, vai acontecer igual. Vai ser no tempo cronológico, vai ser no tempo espiritual, vai ser no tempo emocional, vai ser no tempo da gestão da nossa existência. Vai acontecer de qualquer jeito. Acontece que, para nós que buscamos os orixás, o que nós aprendemos? Se a senhora fizer, o tempo vai passar. Se a senhora não fizer, o tempo vai passar. Faça então. Agora, quem é o maior adversário do tempo? Preguiça.
A preguiça é o maior adversário do tempo. Quando nós sacerdotes, quando a gente vai tratar alguma pessoa, se você virar e falar assim, você é uma pessoa preguiçosa, você perdeu o cliente. Ele vai ficar com um bico de tucano, mal-humorado, revoltado, porque a preguiça é um pensamento pejorativo que nós não queremos ouvir, porque quando fala da preguiça, está se falando de uma desqualificação de um ser humano, e de fato não é. A preguiça não é para desqualificar o ser humano. A preguiça, ela faz parte da essência do ser humano, como o esforço também faz parte da essência do ser humano. Você desenvolve o esforço. Ninguém nasceu mais esforçado. E ninguém nasceu mais preguiçoso. É conversa. Depende do que você entende da vida. A preguiça, ela faz parte da vida da gente. Ela faz parte. Ela mora dentro de nós. É o nosso companheiro. É a nossa parceira, a preguiça. Todo mundo é casado com a preguiça. Por mais esforçado que você seja, você é uma pessoa casada com a preguiça. Por quê? Porque a definição da preguiça é mais fácil do que a definição do tempo. Eu posso levar o tempo, como diria o Einstein, que o tempo é relativo. Certo? Para mim não é relativo, ele é real, ele é concreto, ele é absoluto, ele pode ser infinito, mas para mim ele não pode ser infinito, porque eu não vou viver infinitamente. Então, eu me tiro do conceito do tempo, eu me vejo como um ser humano que passou 9 meses dentro da barriga da mãe, que tem X anos para viver, e dali para frente eu não sei mais o resto. Então, como eu tenho a certeza absoluta que o meu tempo não é infinito, pelo menos no conceito do meu entendimento fisiológico, mental, emocional e do concreto da minha experiência cotidiana, o meu tempo não é infinito. Aquele tempo que é infinito, eu não tenho nada a ver com aquilo. Então, eu preciso estabelecer uma ordem em relação ao tempo na minha vida. E para eu fazer isso, eu preciso vencer a minha primeira adversária, chamada a preguiça. Eu me considero um sujeito muito trabalhador. E muito, não é pouco não. Mas também me considero um sujeito altamente preguiçoso. E em algumas aulas minhas, as pessoas que me conhecem, quando eu digo que eu sou preguiçoso, as pessoas se espantam. Não, Baba King, eu não acredito. Isso não é possível. Por que eu me acho uma pessoa preguiçosa? Porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer. Eu não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não porque eu não tenho chances, não porque eu não sei fazer, simplesmente porque eu não faço. Porque isso faz parte da natureza humana. A preguiça. A preguiça é limitador da velocidade do ser humano. A preguiça é um equilíbrio na sociedade do ser humano, porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente sonha e idealiza em fazer. E isso vira uma frustração na vida da gente. Isso vira um saldo negativo na vida da gente. Isso vira uma autocobrança. A preguiça, ela é legítima. As virtudes são legítimas. As ações humanas são legítimas. Agora, a questão das nossas dificuldades em relação à preguiça é como nós vamos fazer a gestão do nosso tempo. Nada me adianta cultuar os orixás se eu não entendo como que o tempo funciona. E para entender como que o tempo funciona, eu convido as pessoas a pensar da relação do homem com a natureza. Qual a relação do homem com a natureza? Para eu plantar o milho, o feijão, o arroz,
eu preciso da água. E na sua maioria, a chuva. E a chuva não acontece na maioria dos locais desse planeta 365 dias por ano. Então, existe um tempo, uma janela de plantio que o agricultor ele tem que plantar. Se ele passar daquele período, não há comida. Salve seu caso se tiver uma reserva de água para fazer uma irrigação, que não é o caso da maioria dos locais no mundo. Então, o ser humano, os 7 bilhões do ser humano que vive no planeta Terra, sobrevive a espécie humana dentro do cronômetro preciso do clima. Tem que plantar na hora certa, senão não sobreviveria a espécie humana. Não haveria água suficiente para você potencializar uma agricultura irrigada para toda a espécie humana. Não seria possível. E para manter toda a vegetação do planeta Terra. Então, nós precisamos da chuva, só que ela não acontece na hora certa. Da mesma forma que isso acontece, eu preciso entender o momento do meu funcionamento. A gente busca isso dentro de Ogum. Quando que eu vou funcionar melhor? Se você começar a reparar na sua vida, você vai descobrir que tem período do dia que o seu ori funciona melhor. O seu raciocínio é melhor. A sua criatividade é melhor. As suas inspirações são melhores. A sua empolgação é melhor. Tem gente que acorda de manhã com um bico desse tamanho. Aí você vai falar, a pessoa acorda mal-humorada. Não é que acordou mal-humorada. A pessoa, naquele período da manhã, ela não funciona bem. Tem pessoas que levantam da cama, tá meio bêbada a pessoa. Tá atordoada. Parece que levou uma surra. Porque o corpo acordou, o ori não acordou. Isso é normal. Tem gente que funciona durante o dia e tem gente que é noturno. A pessoa só funciona melhor à noite. E é muito difícil a gente entender isso. Você vai ver seu filho, que ele vai dormir 1h da manhã. Aí você não entende por que ele vai dormir 1h da manhã, se tem que acordar de manhã cedo. Porque é uma pessoa noturna. E tem gente que, quando for às 8 da noite, já acabou o dia para a pessoa, ela precisa repousar. Então, a primeira orientação que a gente dá, em relação ao tempo, é observar como é que você funciona. O ser humano, ele não se repara em si. Da mesma forma que no período pré-menstrual da mulher tem sinal, o ser humano, seja homem ou mulher, nós temos sinais. O nosso corpo fala com a gente. O nosso ori fala com a gente. A nossa vida fala com a gente. O nosso tempo fala com a gente. A nossa própria vida fala com a gente, nos ensina como a gente tem que se autotratar. Como é que a gente tem que se autorregular. Então, é necessário você reparar como é que funciona o seu corpo. Desse jeito, você vai entender como é que vai funcionar a sua vida. Você vai saber qual é o período do dia que você funciona melhor. Os anos da vida, certo? Nós vivemos, como falei para vocês, dentro de um sistema onde nós criamos os horários e nós criamos o calendário. A raça humana, a nível biológico, funciona com o ciclo diário. O ciclo diário regula todo o movimento do ser humano. Na parte da manhã, na parte da tarde, no final do dia, à noite, na madrugada. Nós, junto com as plantas, a gente funciona com cada estação do dia ou do ciclo do ano. No verão, na primavera, na época da chuva, no inverno, seja qual a estação do ano, o nosso corpo se ajusta àquele período. Só que eu pergunto a você, você sabe quando será a sua primavera
Não, ninguém sabe. Porque não é algo que se estuda. E quando você estuda Ori muito mais na perspectiva do que a gente vai conquistar, do que o período que aquilo será conquistado. Então, todo mundo vive dentro de um sonho, tá? Ele vive dentro de um sonho, só que, infelizmente, ele não imagina quando é que as coisas vão acontecer na vida dele. Mas eu tenho uma vantagem. Eu posso, sim, estabelecer um parâmetro de quando que eu quero que aconteça. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas quando eu estabeleço esse parâmetro, vai me acontecer um fenômeno. Eu piso em cima e esmago minha preguiça. O meu tempo me ajuda absurdamente a dominar minha preguiça. É difícil. Tanto que quando você faz um ebó, quando se faz uma iniciação, quando se faz um ritual dentro dos orixás, a gente pede para que tire dos seus caminhos os empecilhos e os obstáculos. Os empecilhos, que a gente sempre pensa, são os inimigos, as dificuldades externas. É fácil eu me livrar dos meus inimigos. É muito fácil eu me livrar dos obstáculos. Agora, os meus inimigos internos, a minha insegurança, o meu medo, a minha preguiça, que sabota a minha relação com o tempo, é mais difícil. E é isso que a gente busca dentro da Axé. Como que nós podemos otimizar o tempo? Porque o ativo mais caro na vida do ser humano é o tempo. Todos nós sabemos quanto que nós temos no banco. Todo mundo sabe quanto que tem dinheiro. Até a sua casa, vocês convidam um profissional para avaliar quanto que ela vale. Mas ninguém consegue fazer uma conta precisa do seu tempo. Olha que coisa horrível. Ninguém é capaz de fazer uma conta precisa do seu tempo, de quanto tempo você teria de vida, em quanto tempo tudo vai acontecer na sua vida até o final da sua vida. Com absoluta precisão, não. E, curiosamente, o tempo é o nosso maior bem. O bem maior do ser humano é o tempo, porque o tempo contempla o ambiente que a gente vive, contempla a nossa saúde, a nossa existência. Só tem tempo quem está vivo. E o tempo e o espaço são duas questões muito importantes na vida do ser humano. O espaço, você consegue fazer ele ser melhor. Você consegue ter colaboradores para fazer o ambiente ser melhor, o espaço ser melhor, mas o seu tempo é muito mais solitário, muito mais solitária a nossa relação com o tempo. Daí vem a necessidade da gente saber pedir aos orixás para que a gente sempre saiba o que fazer com as nossas vidas. Por isso que a gente fala aqui, o Ifá, ele ajuda a melhorar o mau destino, porque o mau destino também a má conduta dentro do tempo. Porque muitas vezes você tem coisas boas na hora errada. Coisas boas acontecem, mas você não está preparado para aquilo. Então fica uma coisa errada. Você conhece pessoas certas em momento errado. Você tem boas oportunidades em momento inapropriado, porque não tem experiência, porque não tem referência, porque não tem conhecimento. Então, os acontecimentos na vida do ser humano nem sempre vai se sincronizar. Nem sempre vai se sincronizar com o tempo dele, porque o tempo é também o tempo da maturação, o tempo da maturidade, o tempo do conhecimento, o tempo de a pessoa estar com aptidão para viver.
E, curiosamente, tudo que nós fazemos dentro de axé, dentro dos orixás, é capaz da gente adquirir essa questão de aptidão. Ter capacidade de viver e de fazer as coisas. E, para resumir isso, o tempo é a mãe da ambição do ser humano. Nós iniciamos no orixá Olojó, orixá Adjê, Ogum. Sabiam que Ogum também é orixá do tempo? Pois bem, é orixá do tempo, porque Ogum é orixá da ação. As ações humanas têm a ver com Ogum. E se não houver ação, não há tempo, porque tudo acontece dentro de um espaço e dentro de um tempo. A diferença é que o tempo ele é artigo abstrato e o espaço é um artigo concreto. Mas eu consigo tornar o meu tempo concreto quando eu sei o que fazer, como fazer e, sobretudo, quando fazer. E quando eu não souber quando fazer, eu faço dentro das minhas pressões internas. E o que eu digo pode não dar certo. O que eu não posso é deixar de refazer. Então, Ogum nos ajuda a estar no nosso tempo. Olojó faz isso, Ori faz isso, Ifá faz isso. De fato, não há um orixá que não ajude o ser humano a se fixar no seu tempo. O maior adversário da qual a gente tem que se livrar, a maior adversária, é a tal da preguiça. Uma vez que a preguiça é neutralizada, a gente consegue ficar mais próximo ao tempo da gente. E se a gente não souber, a gente também cria esse tempo no sentido numérico. As ambições não podem ser só pelo resultado. Também tem que ser em relação ao tempo. E o que é interessante é que o que a gente mais precisa responder, nós não vamos conseguir responder quando, que o maior desafio de todo mundo é aquela história por quê, quando e como, que são sempre interrogações que não têm respostas fáceis. Quando eu vou conseguir comprar a minha casa? Quando eu vou casar? Quando é que eu vou conhecer o príncipe encantador? Ou a princesa maravilhosa? Quando que eu vou ter uma vida melhor? Sabem por que as pessoas ficam esperando esse tempo? Porque se aliaram à preguiça. Porque na vida, de fato, dentro do orixá, a gente não pergunta tanto, a gente se prepara para fazer tanto. Eu não sou igual milho que eu vou plantar hoje e daqui a 120 dias eu vou colher o milho. Porque tudo que eu planto como ser humano, eu posso não colher, pode não dar certo. Eu posso colocar todo o esforço, pode não dar certo. Mas existe uma diferença. O milho tem que replantar. O ser humano ganha experiência. E ele faz melhor da próxima vez. Então, as falhas que também tornam o ser humano omisso em relação ao tempo, que traz um prejuízo imensurável, era para ajudar a gente. Mas as pessoas não entendem isso. Primeira tentativa que der errado, já desiste, que é o caso da maioria. Então, o tempo é nosso, ele é gratuito, ele é funcional, ele é infalível, ele é disponível integralmente. E não tem que procurar ele, tem que se fixar dentro dele. Seja para o que você quiser na sua vida, tem que se fixar nele. E o que eu gosto mais no tempo, que muitas vezes quando as pessoas reclamam, eu mando elas pegarem as fotos atual com a foto de 20, 30 anos atrás. E ver, é uma outra pessoa. Alguns até ficam deprimidas, né? Porque ficaram velhas. Não é?
até revoltada. Tudo bem, consegue fazer uns conceitos com algumas aplicações estéticas, tá? Mas dá jeito. Mas que bom que envelhece, hein? Porque fica velho quem não morre. E, para finalizar, nós deparamos com as pessoas revoltadas porque estão mais velhas. Não porque estão mais velhas, porque não morreram. As pessoas se revoltam por não terem morrido. Em resumo, essa é a minha análise. Porque a gente só fica velho porque não morreu. Quem morre não envelhece. Envelhecer é um prêmio. Deveria ser celebrado o envelhecimento. Mas por que as pessoas não celebram o seu envelhecimento? Porque nunca viveram o seu tempo. Porque nunca estiveram presentes no seu tempo. Porque nunca tiveram uma relação real e fidedigna em relação ao tempo. Porque é um paradoxo, é uma contradição. O sujeito não quer morrer, ele não quer ficar velho, vai ser difícil fazer essa conta, hein? Fechar essa conta. Não é? Não vai ter um gênio que vai conseguir fechar essa conta para a gente. Então, o que nos resta? Fazer o que tem que ser feito. Se você não souber quando, faça igualmente. Se você não souber como, tente igualmente. O importante é não estar no tempo, é fazer do tempo um instrumento de sobrevivência. É o que nos traz até aqui. As pessoas se gabam de serem filho do Ogum, porque o Ogum é ação. A ação é no tempo. As pessoas batem mão no peito que são filhos de Fá, que são filhos de Exu. Tudo isso é para tornar o ser humano mais eficaz, para ele conseguir melhorar a vida dele. Para o planeta Terra, ninguém faz falta, ninguém vai fazer falta. Para a humanidade, absolutamente ninguém vai fazer falta para o planeta Terra. Mas para a sua vida, você faz falta. Os seus erros, você faz falta. Os seus erros para com a sua vida é um erro grotesco. O mundo me perdoa, porque eu não faço falta. Mas a minha vida não me perdoa, porque ela vai me cobrar. As minhas ambições, os meus sonhos, as minhas expectativas, as minhas necessidades, tudo isso vai me fazer ter autocobrança. E tudo isso se resume numa boa gestão do tempo. Não existe uma fórmula precisa para o tempo. O que nós temos é a consciência de que a gente tem que usar o tempo da melhor forma possível. Faça, refaça e vença a preguiça. E tudo que nós fazemos espiritualmente leva a isso. Tá. E lembre sempre, viu? Em relação ao seu passado, não se preocupe. Isso só vai ser um atoleiro. Ah, eu perdi tempo. A gente perde tempo, perde dinheiro, perde apetite, perde amor, perde inspiração, perde o sono, perde um monte de coisa na vida. Isso faz parte da vida. E o que é bom do passado é que a gente já sabe o que perdeu. O que interessa é o futuro da gente. Porque o tempo que nos resta, nós não sabemos quanto. Alguém aqui tem sonhos? Desejos? Vontades? Pô, todo mundo é guloso, não é? Aí o que te falta para realizar seus sonhos? Não me diga que falta dinheiro, tá? O quê?
Exato, força. Tá? A vida é uma solução, pessoal. Ela é uma solução. E eu sempre gosto de lembrar todo mundo de orixá, não faça parte do equilíbrio ecológico. Faça a diferença. Não pode ser ovelha, não, gente. Tá? Uma ovelha não pode intimidar um leão. A gente se iniciar nos orixás para ser um leão. Tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Todos os orixás trabalham com o fator tempo. Você pode estar diante dos seus orixás e pedir que você consiga fazer uma boa gestão do seu tempo, que você tenha a coragem de fazer o que tem que fazer, que você não tenha medo de fazer. Quando você tem medo de fazer algo, você está tendo medo da sua vida. Se você tiver medo de fazer, você está tendo medo da sua vida. Oh, que coisa horrível! Você ter o medo da sua vida. Não é possível. A sua vida, os seus sonhos, o seu eu, tem uma vantagem, não tem chefia. Nunca esqueçam disso, pessoal. A sua vida, os seus sonhos, o quem você quer ser, onde você quer chegar, o que você idealiza para a sua vida, não tem chefia. Você não precisa de ninguém para te promover. Você precisa, sim, das pessoas para te colocar em certos cargos. O Lula está lá. Se a gente se revoltar, a gente tira ele de lá. Porque o ser humano que botou ele lá, mas nenhum ser humano botou o sonho na cabeça dele. O sonho é dele. Ele é o dono do sonho dele. Ele é o chefe do sonho dele. Seja você o dono, o chefe do seu sonho, dos seus ideais. É o que a gente busca aqui. Autonomia da vida. Autoeficácia. Eu não posso ter medo da minha vida. Eu não posso ter medo de mim. Eu não posso me intimidar eu comigo. Eu já não posso permitir que alguém faça isso comigo. Imagine eu fazer isso comigo. Só que, ironicamente falando, muitas vezes as pessoas fazem da sua ignorância, da sua insegurança, a sua chefia. Algo que te intimida. Não é possível. Se você se intimida com sua própria vida, esquece. Não tem mais o que ter esperança na vida. Então, eu digo a vocês, somos o dono do nosso ori, somos os donos das nossas vidas, já que todo mundo adora falar e defender a tal palavra liberdade. Tá? Então, seja você o chefe dos seus sonhos, seja você o chefe, o diretor, o presidente, o legislador de quem você quer ser na sua vida. Isso te liberta, te faz ser o maior aliado do seu tempo e dos seus sonhos. É isso que os orixás nos proporcionam quando a gente cultua os orixás, para que a gente funcione mentalmente, minimamente razoável. Minimamente razoável. Porque o que o ser humano mais precisa, sinto muito lhe dizer, ninguém vai te ensinar. Nunca alguém vai te ensinar o que você mais precisa na sua vida. Ninguém vai te ensinar a sobreviver. Ninguém vai te ensinar a pensar com mais assertividade, com mais bom senso, com mais equilíbrio. Até porque não se transfere isso para as pessoas. O ser humano se acostumou com o errado. Você pode ensinar para alguém e não entrar na cabeça da pessoa. Porque as pessoas, elas não estão preparadas para receber informações e mecanizar informações, transformar isso em atos. A maioria de nós fazemos estoques de informações na cabeça, estocamos informações, nós não aplicamos as informações.
Por isso que a gente cultua os orixás, para que a gente possa funcionar bem. Peça na frente dos seus orixás que você funcione adequadamente. Que você não se intimide com sua vida. Que você entenda que você é o chefe, a chefia da sua vida. Você é o presidente da República Federativa do seu Ori. E você é o maior gestor dos seus, aliás, o único gestor dos seus sonhos. Não acontece porque você não faz acontecer. E, para despedir de vocês, lembre-se, gente, é uma vergonha para a gente, né? A eleição está chegando aí. Um sujeito te convence a votar nele para ele melhorar a sua vida. Eu não me conformo, eu posso falar isso para vocês pelo meu papel, eu não me conformo que a humanidade ainda passe por um processo que ele acha que alguém vai salvar a vida dele. Isso não é possível. Sim, a gente vai ajudar o sujeito a escrever a biografia dele, sim. A humanidade não produz messias. Nós não temos condições de o Messias nascer entre nós. Senão a gente acaba com ele. A gente não deixa ele sobreviver. Então, cada um tem que pensar em se salvar. Principalmente nós que somos dos orixás, onde o nosso autoestima, a nossa autoconfiança é tratada, é trabalhada, eu não posso ficar esperando alguém me salvar. Porque na extensão do que eu preciso me salvar, eu não vou ter ninguém. Agora, para alguma parte dos meus sonhos, sim, o Lula precisou de 60 milhões de pessoas para ele ser presidente. Mas ele merece ser sim. Sabe por quê? Porque ele acreditava que 60 milhões de pessoas iam fazer o sonho dele se realizar. Aí eu tenho uma pessoa que só depende dela e ela não consegue se convencer de que ela é capaz de fazer o sonho dela acontecer. Isso é uma coisa que me faz pensar muito. Isso me faz refletir muito como o ser humano, ele é tão capaz de se autodesvalorizar. O orixá é autovalorização. O melhor que existe da vida sempre será a sua vida. O melhor dos sonhos sempre será o seu sonho. E o melhor de tudo é o que você tem. A minha casa é a melhor casa do mundo. E a minha comida é a melhor comida do mundo. E a minha roupa é a roupa mais bonita do mundo. E o meu coração é o melhor do mundo, porque o que me faz ficar vivo. E isso é a vantagem da gente cultuar os orixás. Autoconfiança, autoestima. Isso não é narcisismo, não. Eu só consigo melhorar quando eu aceito o que eu tenho. Porque isso vai me fazer enxergar em qual parte eu posso melhorar. É assim que a gente gasta e usa o nosso tempo. Porque eu não sei exatamente a amplitude do meu tempo. Como não sei, eu vou usar cada momento que eu tenho da melhor forma possível. É isso que a gente vai pedir nesse OCE de hoje, que os orixás nos abençoem para que a gente possa otimizar, valorizar, explorar, aproveitar o nosso tempo para não escapar nada, para não dormir demais, para não correr demais, para não ser lento demais, para sempre que o nosso Ori, os orixás, nos leve à dosagem necessária para o nosso tempo. Axé, pessoal.